Boa noite, pessoal. Tudo bem com todos? Prazer em revê-los. Bastante gente entrando aí, olha só que legal, muito bom. Bem-vindo a todos, né? Não sei se o Ariel já tinha dado bem-vindo a todos vocês. Aqui a minha conexão demorou um pouquinho para entrar, mas eu estou aqui, estou no ar. Então, Cleide, vamos bater um papo. Hoje vamos tentar ser mais breve do que da outra vez, se a gente se alongou um pouco. Vai ser bem difícil, porque a gente gosta de falar, né? Mas. Junta dois que gostam de falar e um Então, pessoal que gosta de ouvir. e uns anos de história para contar, né? Então, sempre vai um pouquinho longe. Ai, que legal. Ó, Leandro. Tudo bem? Boa noite, Leandro. Wilson entrou também, viu? Elton também aí já entrando. Gente, sejam bem-vindos à nossa live. A gente está aqui para bater um papo descontraído, mas também com um pouco de informação para todos, né? Isso. E assim, fica muito aberto a perguntas, dúvidas. O que faz a live ser legal não é a gente falar o que a gente acha. Às vezes as pessoas têm alguma dúvida, alguma coisa que queira trocar uma ideia. Manda as dúvidas aí, manda pergunta, opiniões, vamos conversando. O negócio tem que ser interativo, né? Então, o pessoal que estiver aí assistindo a gente, pô, fica à vontade aí no chat. A gente tem uma equipe aqui à disposição para ficar lendo aqui online, entendeu? É isso aí. A gente colocou já alguém para anotar as perguntas, né? A gente vai respondendo na medida que seja possível. O Alisson tá aí, tá acompanhando, tá, né? Tá, tô aqui. Fica lendo as perguntas para mim, e aí se tiver pergunta, me fala. Isso, é legal, porque às vezes a gente não consegue falar e ler ao mesmo tempo aqui e já ir respondendo, então a gente vai respondendo à medida que vai entrando as perguntas aí pra gente, tá bom? Então, beleza. O tema dessa... Quero fazer alguma apresentação formal, alguma coisa para a galera? Eu acho que está seguindo a gente já conhece bastante aí. Eu vou, da última vez, na última live, o pessoal me cobrou de mostrar o escritório, você mostrou daí, eu não mostrei daqui. Mas no final, dessa vez, não vai falhar, eu vou mostrar. Tá? É porque tem todo um esquema aqui de câmera para ficar paradinha, aí para mostrar tem que tirar. Então deixa no final, eu vou mostrar para a turma. Tá bom, tá combinado então. Vamos lembrar aí de no final mostrar o escritório daí. Isso. Então, gente, o tema de hoje é não só para os principiantes, né? Tem bastante gente que já está na náutica há bastante tempo e ainda tem algumas dúvidas que surgem. Então, a gente fez algumas anotações do que mais nos perguntam normalmente quem está entrando no segmento náutico, tá? Quem está comprando barco, quem está querendo trocar o barco. Então, sempre vem algumas perguntas assim para que a compra possa ser assertiva, né? Então, o tema de hoje é esse. Como a gente pode ajudar os principiantes, né, ou quem está entrando num barco maior, a adquirir o barco correto, né, para ele. Então, vamos lá. A minha primeira pergunta é, vamos tentar fazer um bate-bola. Antes da gente começar, eu vi uma pergunta aqui. Gostaria de saber sobre os barcos com motor de polpa de 28 a 30 pés. Vamos anotar aqui, eu vou anotar, mas a gente vai chegar nesse ponto, que é um ponto muito legal, que a gente vai falar, e a gente tem embarcação já nessa categoria que a gente entregou. E tá aqui para anotar. Luiz, vou te chamar aí, vou te falar na hora, tá? Vou até anotar aqui. Desculpa, Cleide, continua, por favor. Tá, então eu acho que a gente poderia começar, a gente vai fazer um bate-bola e eu faço algumas perguntas, o Ariel responde, outras ele me faz, eu vou respondendo aqui também. Então, a primeira pergunta, né, vai lá, a pessoa acordou querendo ter um barco, né? Então, por onde ele vai começar, Ariel? Dá uma dica aí para o pessoal, por onde ele pode iniciar uma busca por um barco? Hoje eu acordei querendo dar um presente para minha família, por onde eu começo? Eu acho que o primeiro ponto é ligar para a gente, né? Mandar mensagem, tá? Qualquer coisa. Isso aí. Essa parte, assim, a gente entra muito nesse quesito, e inclusive é um ponto que eu tenho batido muito nessa tecla, porque eu trabalhei anos com carro, e por carro eu já vendi carro para mulheres, já vendi carro para pessoas, enfim, barco é muito difícil a gente vender um barco para uma pessoa sozinha, ou enfim, tem muitas questões técnicas envolvidas, né? Então, é um ponto que eu acho que a gente vai chegar, mas eu acho que vai por uma questão de confiança. Então, quando a pessoa quer adquirir uma embarcação, acho que o primeiro ponto é ela procurar uma consultoria. Eu vejo muitos clientes que vão atrás de comprar barco, que chegam com... A gente tem essa dificuldade, até porque muita gente trata... Lógico, eu sou vendedor, você é vendedora, todo mundo aqui, né, a gente trabalha com vendas, mas
muito mais do que só vender. A gente não está interessado no dinheiro do cliente simplesmente. A gente está interessado em que ele seja plenamente satisfeito e feliz. Só que quando a pessoa pensa em comprar qualquer coisa que seja, não é diferente um barco, mas ela pensa que vai ser enganada, ou pensa que não vai ter as melhores informações, enfim. Então, eu acho que o processo principal de compra, a primeira compra, é consultar alguém para ter realmente uma consultoria. Porque uma compra de embarcação, ela vai por diversos detalhes. Então, a gente tem que... E, às vezes, até alguns clientes, quando entram em contato comigo pela primeira vez, assim, pegam meu telefone e tal, e eu começo a perguntar, e eu já peço até desculpas, assim, de antemão. Eu falo, cara, 1000 desculpas em te fazer esse monte de perguntas, mas às vezes você está me questionando sobre uma embarcação e essa embarcação não é ideal para você. E se a pessoa comprar o barco errado, a pior, assim, é muito ruim. Porque é muito, né, ruim da pessoa de se desfazer, vai perder muito dinheiro, não vai ficar feliz. Então, é um negócio que vai ficar muito ruim. Então, eu acho que para você iniciar a busca, o primeiro ponto é ter essa consultoria. Achar alguém, perguntar bastante, ter bastante informação. E aí, a gente tem que entrar tecnicamente na questão do seu uso pessoal. Então, tem gente que, por exemplo, usa o barco... com quantas pessoas vai navegar? Ah, vou navegar com minha família, vou navegar para fazer festa, vou navegar... Enfim, quantas pessoas, o uso, né? Se vai pernoitar, se vai só passar dia. Às vezes tem cliente que tem casa numa ilha, então vai usar o barco para sair da cidade, ir até a ilha e não vai pernoitar no barco. Aí a gente precisa saber né? Enfim, tem que saber realmente o uso, né? E quanto mais ou menos a pessoa pretende investir, né? Porque às vezes a pessoa também quer um barco que porque, lógico que a gente sempre quer o melhor, mas às vezes não tem a capacidade financeira, principalmente para iniciar. Então, o início tem que ser um início triunfal para você não se arrepender e não sair do mercado. Então, a ideia nossa é realmente essa, dar toda essa consultoria para que você entre, mas para você fique. Porque se você entrar e entrar errado, você vai sair, vai vender, vai perder dinheiro e não vai ter uma experiência positiva. Então, a ideia de iniciar no mercado náutico, no meu ponto de vista, é esse. E a consultoria também ela vai ajudar não só na questão de entender qual é o melhor barco para cada região ou para cada bolso, né? Mas ela vai ajudar também a olhar as coisas técnicas do barco, né? A gente vai falar daqui um pouquinho mais para frente que tipo de motorização, o que olhar no barco quando está comprando, né? Principalmente quando está comprando tanto um novo quanto um usado, né? Mas principalmente quando está comprando um seminovo, porque existem algumas coisas que, de repente, quando você está comprando de uma pessoa física, um proprietário de barco está vendendo para outro, às vezes tem defeitos que nem ele mesmo sabe que podem acontecer no barco dele. Então, a gente, além de estar vendendo a questão do benefício, do uso, da qualidade de vida, a gente está vendendo um bem, um patrimônio que tem um custo, né? Você está investindo um valor aí, então tem que ter certeza que esse bem que você está comprando está com a qualidade que você espera que seja comprando. Então, não é só a questão de qual o melhor barco para você, mas tecnicamente se aquele produto está bom também, né? Então, eu acho que essas são as coisas aí que inicialmente, né, vai lá, sonhei comprar o barco hoje, inicialmente eu vou procurar o Ariel e ele vai me ajudar nessas situações, né? Não, e acontece muito, Cleide, nesse sentido, assim, às vezes a gente não tem o barco ideal para a pessoa, já aconteceu algumas vezes, a pessoa fala, pô, a gente faz todo um trabalho, investiga realmente o que a pessoa precisa e chega num ponto que, assim, pô, eu não tenho o barco que te atende, o barco que vai te atender é tal barco. E aí a gente tenta indicar o barco que a pessoa vai ficar mais satisfeita e explica os motivos pelos quais a gente acha isso. Então, acho que o início do mundo náutico, e a gente tem muito essa dificuldade, e no dia a dia, cotidiano, o Alisson está aqui comigo, ele tem um cliente que a gente tem dificuldade de entender o que ele procura. Então, ele não abre para a gente o que ele procura e logo a gente não consegue também oferecer o melhor produto, ou pelo menos o nosso ponto de vista. Eu acho que a aquisição, principalmente a primeira aquisição, para a pessoa iniciar, ela tem que ser uma aquisição muito bem entendida, para a pessoa não se arrepender em nenhum ponto. Então, ela tem que saber, por exemplo, imagina se a pessoa precisa de um barco cabinado e compra um barco proa aberto. Então, aqui em Brasília, por exemplo, eu tenho aqui uma cultura local de que barco tem que ser cabinado. Então, aqui o pessoal é barco cabinado, cabinado, cabinado. Mas, pô, pernoite no barco é mínimo. O lago fica dentro da cidade. Da minha casa até a marina, eu estou falando em 10 minutos.
Então, assim, eu precisaria de um barco cabinado mesmo? Então, eu tenho, por exemplo, alguns barcos aqui que eu consegui mostrar para os clientes o porquê que ele não precisaria de um barco cabinado e ficou com um barco sem ser cabinado, com um banheiro legal e tal. Então, tem muitos pontos que a gente precisa entender para a pessoa, nessa primeira aquisição, ela não se arrepender e ficar no mercado. Porque o grande desafio que sempre foi, na época da Brusque, que a gente trabalhou junto lá atrás também, Cleide, eu sempre fui muito incisivo perante os nossos dealers na época, né? Eu falava para eles que a gente precisa fazer um formato de conseguir e conquistar clientes novos, colocar gente para dentro. Eu acho que a grande dificuldade do mercado náutico até hoje é colocar gente nova para dentro. Então, é o que a gente tem feito, tentando vender as compras. A gente vai falar para você, vender cota. Não é que a gente... Lógico que era muito melhor para nós vender um barco inteiro do que procurar 4 ou 8 clientes para formar um grupo. Só que tem muitos clientes que não têm, por mais que tenha capacidade financeira, não tem a coragem de investir o valor todo no barco, porque não sabe se vai gostar. Então, a cota também é um início para você entrar no mundo náutico, né? Para você começar. Agora, a gente, aproveitando o gancho do que você falou, né, sobre que tipo de barco é melhor, né? Então, vamos seguindo o que a gente falou até agora. Bom, eu vou entrar no segmento náutico, eu quero comprar o meu primeiro barco, a minha primeira decisão é procurar quem entende disso, quem trabalha com isso. Então, aqui vai uma dica, procurem sempre uma empresa, né? Por mais que você tenha pessoas avulsas no mercado trabalhando com isso, às vezes um marinheiro ou alguém assim, é numa empresa que você vai ter a informação técnica, o consultor vai te ajudar a encontrar o barco correto, mas também vai ter a informação técnica e vai ter a garantia do bem que está sendo comprado. Então, o primeiro ponto é encontrar uma empresa que trabalhe com isso, uma empresa séria, idônea, né, com credibilidade no mercado. Segundo ponto, então, essa empresa vai te ajudar a identificar qual barco é melhor para a sua condição de uso. O Brasil é um país gigante, né? A gente falou aqui na semana passada, a gente tem 8.000 quilômetros de costa e tem, para quem não sabe, 65.000 quilômetros de navegação de água de interior. Então, cada região, o verão é em época diferente, o tipo de uso é diferente, uns gostam mais de polpa, outros gostam mais cabinado, outros mais abertos. Então, a minha pergunta, que eu ia fazer agora para a nossa turma, né, para que o Ariel pudesse responder, ou eu mesmo posso responder essa questão, o que é melhor, o barco cabinado ou o barco aberto? Para quem está comprando agora o barco, quando é que ele tem que pensar num barco cabinado e quando é que ele tem que pensar num barco aberto? Então, a gente tem muito esse tipo de questionamento, né? Até porque há diferenças financeiras, mas sobretudo do uso. Então, por cultura, muitos clientes chegam... Aqui em Brasília acontece direto. O cliente chega, eu quero tal barco. E quando eu começo a conversar e começo a investigar, eu entendo que a pessoa não precisa de tal barco. Então, assim, o que eu sempre falo? O barco com a proa aberta, se você vai navegar com bastante gente e vai ter um uso diurno, de dia, né? Você não vai pernoitar no barco, ou às vezes não tem crianças pequenas que ficarão cansadas. Pequenas, que eu falo pequenas mesmo, 2 anos, até 3 anos no máximo. Um barco de proa aberta vai te atender super bem. O que antigamente fazia falta num barco de proa aberta? O banheiro. Então, até hoje, em diversas marcas, o banheiro não existe ou é muito apertado. Então, no nosso caso, quando a gente mostra os barcos que a gente revende da NX e explica, a pessoa gosta bastante porque é um banheiro muito grande, muito espaçoso, que fica no centro do barco, é muito alto, então dá para você até trocar de roupa e você ganha todo o espaço ali da proa. Qual que é o benefício além disso que eu estou te falando? O barco de proa aberta, ele cabe mais pessoas e você, consequentemente, precisa ou necessita de uma motorização menor. Porque o motor não fica concentrado. Porque um barco cabinado, as pessoas ficam todas ali do cockpit para trás. Então, você, consequentemente, precisa de um motor maior para que o barco planeie num tempo melhor, né? Mais rápido. E no barco de proa aberta você não precisa desse mesmo motor. Por quê? Porque você vai colocar as pessoas lá na frente. As pessoas gostam de ficar lá na frente. Então você já vai ter um peso aí de 300, 400 quilos de pessoas alocadas na frente que vai possibilitar você ter um barco com a motorização menor. Então depende muito do uso. Tá? Então não tem o que é melhor e o que é pior. Depende do que é melhor e o que é pior para você. Não é para mim. Para mim,
né? Depende do que for melhor para você e o que vai te deixar mais satisfeito. Isso é o melhor para mim. Outros pontos que a gente tem que sempre olhar na aquisição do primeiro barco, Cleide, eu também anotei aqui algumas coisas. Consumo, o pessoal às vezes não. Eu já tive caso, por exemplo, do cara pegar um motor maior, achando que vai navegar melhor, mas aí o consumo vai lá para a altura. Então a gente tem que ter essa consultoria de consumo, tempo de planeio, manutenção. O Luiz acabou de falar aí de manutenção. Manutenção é um item importantíssimo. Então a gente tem alguns locais, por exemplo, que não tem autorizados para fazer manutenção. Então tem que ter essa consultoria da empresa, porque às vezes a pessoa fala, esse é melhor. Não, não é melhor vender, depende, né, de cada local. Enfim, então tem vários fatores que a gente precisa analisar. Mas respondendo a sua pergunta do aberto cavidade, é isso. O que for melhor para o cliente. Eu ainda incluiria assim, né? No uso, no dia a dia, né? Quem tem criança normalmente gosta de pelo menos uma cabine para descanso, principalmente no mar. Eu não sei como, é o que eu falei, né? O Brasil é muito grande, então a cultura de uso é muito diferente de uma região para outra. Quem passa o dia no mar, as crianças às vezes ficam cansadas de pular na água e tal. Criança pequena mesmo, que eu falo, né? Até 5, 6 anos e tal. Então, elas gostam, precisam, né? Nem gostam, precisam de um lugar para descanso. Então, a cabine, muitas vezes, ajuda nisso. Não precisa ser um barco grande, com uma cabine grande. Você vai ter um barco aí de 26 pés, de 25 pés, que já consegue ter uma cabine de descanso para o dia, né? Porque não é para pernoite, é uma cabine de descanso para o dia. Precisa de ar-condicionado? Não, não precisa de ar-condicionado. Você vai ter uma cabine pequena, vai abrir a gaiuta e as duas vigias, vai ter uma ventilação sensacional para dar um descanso. Tanto para criança quanto para idoso. Então, quando você vai comprar um barco que na sua estrutura familiar você tem crianças e idosos que vão navegar frequentemente, leve isso em consideração. É importante. Você não vai navegar, não vai pernoitar, mas vai ter algum momento que precisa de um lugar para descansar. Né? Realmente, quem tem criança, tem um cliente, deve ser Eduardo, né? Alguma coisa, Edmar. Edmar está falando que ele comprou uma navega em represa, comprou gabinada porque o filho queria dormir. Essa é realmente uma situação bem típica, né? Não só na represa, mas também no mar, também é uma situação bem típica. Mas a gente começou a falar de motor também, né? Quando a gente começa a falar de motor, é sempre uma discussão. Nossa, a gente pode ficar aqui horas e horas falando nisso, né? Porque o fabricante, quando ele desenvolve o barco, ele já projeta homologado para do mínimo até o máximo. Quando ele coloca um motor mínimo, é um motor de deslocamento, não é um motor para fazer grandes manobras, né? Então, quando você olha lá no catálogo, motor D até tal, normalmente o menor motor é aquele que você vai ter um desempenho razoável com a embarcação, mas não é uma embarcação para fazer manobras radicais, nem nada disso, nem para grande velocidade. O motor máximo, normalmente, é aquele para quem gosta do barco com desempenho maior também. Né? Mas, normalmente, vai depender de onde você navega também. Eu não sei se vocês sabem, mas é comum na água doce você perde desempenho de motor. Independente do tipo de motor, quando a água é doce, você perde um desempenho. Você tem um desempenho menor com a mesma motorização que você teria no mar. Porque a água é salgada, um barco flutua mais. Né? Então, você precisa de menos motor. E a questão da altitude barco, também, né? A altitude também, geralmente, mesmo barco, mesmo... tem 1.100 metros. É exatamente o que eu ia falar. E quando é água doce e altitude, o desempenho ainda é pior. Né? Então, por isso que muitas vezes a gente diz assim, para você aqui, você precisa desse motor com rabeta Bravo 3, que vai ajudar no torque, né? na saída. Para esse local aqui, você não precisa, mas precisa de uma motorização maior. Então, o consultor vai te ajudar nisso também, porque a gente conhece qual é o desempenho para cada motor, para cada barco, em cada região. Né? Agora, a questão do motor de popa e motor de centro, assim, os dois têm fatores positivos. E esse é outro ponto, Cleide, só rapidinho te cortando, mas esse ponto da motorização é muito importante porque ela afeta diretamente no preço. Então, assim, hoje uma embarcação, a motorização representa em torno aí de 40% do valor da embarcação. Então, eventualmente, a gente está aqui numa negociação, onde a gente fala para o cliente que o que a gente recomenda é tal barco com tal motorização, e eventualmente o cliente prefere um outro barco maior com a mesma ou motorização menor, pagando praticamente o mesmo preço, ou um pouco mais caro, ou mais barato, enfim.
E depois o cara fica insatisfeito. Por quê? Porque o motor não foi adequado para aquela embarcação. Então, isso eu debato direto, principalmente aqui em Brasília. Em Salvador a gente tem menos esse problema, mas porque é mar, aí Itajaí está vendendo, mas aqui em Brasília, pelo fato da gente ser água doce e ter 1.100 metros de altitude em relação ao nível do mar, a gente tem uma perda de potência em torno de 15%. Num carro é imperceptível, mas numa embarcação é bastante perceptível. Então, tem embarcações aqui que eu já trouxe seminovas, não vou falar marca para não depredar e não falar a marca de ninguém, mas, por exemplo, barcos com um motor de 380 cavalos, que no Brasil inteiro navega super bem, aqui ela não plana. Então, são detalhes que fazem a diferença, bloco de ferro e tal. Então, essa questão da motorização, ela é muito importante. Eu já fiz algumas vendas por conta de motorização errada para o primeiro cliente. Então, alguém vendeu o barco para o cliente, a motorização não ficou boa, o cliente ficou insatisfeito e ele desfez do barco por conta da motorização. Isso também é uma coisa a se pensar na hora da compra, porque um dia você vai vender o seu barco, né? Então, às vezes, muitos clientes me procuram e dizem assim, mas põe a menor motorização possível nessa embarcação, ou põe subdimensiona, põe algo que nem está homologado, porque eu só quero para ir ali fazer um passeio. Mas uma hora ele vai vender o barco dele, ele perde um valor gigante se ele não colocou a motorização correta para aquele tipo de embarcação, né? Então, essa é uma questão bem delicada, e realmente, quando se fala ainda em motor diesel, motor gasolina, a diferença de preço é muito grande, né? Então, você falou, muitas vezes é 40%, 50% do valor do barco, da embarcação. Se você, de uma embarcação para outra, com a mesma potência, de um motor para o outro, com a mesma potência, com diesel ou gasolina, muitas vezes a diferença de preço é 80, 90, 100 mil reais em cada motor. Se você botar parelha, são 200 mil reais, né? Aí vem as contas, né? Você realmente precisa de um barco com motor diesel? Você vai navegar o suficiente para poder... para compensar esse investimento inicial que você vai ter, porque é muito cultural, né? O diesel para gasolina também é muito cultural, porque as pessoas, eu quero motor diesel porque não pega fogo. Não é o motor que pega fogo, não é o combustível que pega fogo. São outras faltas de cuidado na embarcação que pode ocasionar isso, né? Então, assim, é muito cultural isso também. A diferença de preço é muito grande. Então, é sempre importante. Rapidinho, teve uma pergunta que foi bem legal, não sei se você viu, mas teve uma pergunta aqui do Gavi Eurotech. Caso o fabricante seja idôneo e sério, nunca sairia um barco de sua fábrica sem um motor minimamente correto. É assim? É o Guilherme que está perguntando. Guilherme, você tem razão. Deveria ser assim. Nem todo estaleiro faz todos os testes com todos os motores possíveis, infelizmente, né? Infelizmente, o segmento náutico brasileiro tem muito amadorismo ainda, né? Principalmente nas pequenas marcas, né? Nas iniciantes e tal. É por isso que a gente vê tanto estaleiro entrando no segmento e saindo do segmento, né? Porque deveria ser testado, deveria ser homologado e testado para que a coisa funcionasse perfeitamente para aquela embarcação, para cada região, né? Mas nem todo estaleiro faz assim. Mas todo estaleiro idôneo deveria fazer, né? Não sei se você concorda comigo. Também financeira, né? Porque assim, por mais que o estaleiro produza a embarcação e tenha os insumos, o motor ele não tem. O motor ele tem que investir para ter o barco. Então, muitas vezes, o estaleiro, que graças a Deus, é até uma briga que eu tenho muito forte com o Jonas, que eu falo que ele tem que ficar estocado, mas eu acho um ponto positivo da própria fábrica de não ficar estocado, porque sempre tem venda, é oferta e procura. Então, para ele é bom, para os nossos clientes é bom, e para o mercado de seminovo também é muito bom adquirir o NX nesse ponto. Mas, obviamente, que a NX é um ponto fora da curva nesse sentido. Todos os outros estaleiros, ou quase todos os outros estaleiros, têm barcos estocados. Então, a pessoa investiu no barco, o estaleiro investiu no barco, o barco está pronto. Os insumos já é de uma linha de produção, não tem todo esse custo. Mas o motor, ele tem que comprar terceirizado o motor. E, eventualmente, para tentar fazer um preço, o estaleiro que já está com o barco parado oferece no motor que não navega, ou que ele fala que vai navegar. O cliente, às vezes, por estar iniciando e não ter expertise, adquire aquele produto com aquele motor e, na prática, fica insatisfeito depois. Principalmente aqui em Brasília. A gente vê várias, eu não vou falar marca de ninguém, mas tem marcas
que oferecem barco de 29 pés com motor de 250 HP. Para vocês terem uma ideia, na NX, o barco de 29 pés, o motor mínimo é o 300 HP, mínimo. Então, assim, um 250 numa lancha dessa não navegaria, não planaria, o pessoal vai ficar mega insatisfeito. Então, tem vários fatores aí que é difícil de mensurar, até por não ter essa fiscalização, que é como a Cleide falou, o mercado ainda é um pouco amador. Por isso se faz necessário uma consultoria. Por mais que o mercado seja amador, se você tiver uma consultoria de qualidade, jamais a gente venderia um barco para um motor uma motorização inadequada para a sua embarcação, por exemplo. Certíssimo. Infelizmente, assim, o Brasil não tem muita regra e muita... não tem, agora que a Cobar começou a fazer um trabalho de certificação dos estaleiros e tal, né? Então, até hoje, era muita gente que produzia a Lavonté, né? Eu produzo aqui um casco num estaleiro fundo de quintal, boto qualquer motor, porque o cliente quer a partir de mais barato possível, e aí depois o problema está com o cliente, né? Na verdade, esta não pode ser mais uma postura do mercado, né? Nós que trabalhamos com isso, nós que somos revendedores, né? Cobramos muito do fabricante um posicionamento diferente, né? E nós não podemos permitir que o fabricante faça isso, ofereça isso para o mercado, porque a nossa marca depois é que vai ter problema da gente revender, né? Coisa que a gente é que fica com o pepino na mão, né? Então, estaleiros sérios levam isso em consideração o que o mercado quer, mas também em consideração do que é bom para o mercado, né? Mas sabe o que acontece, turma? Assim, eu tô entendendo os comentários do pessoal, tô lendo aqui, tô conseguindo, às vezes quando eu venho para cá é para ler. Então, assim, o pessoal falando de estaleiro sério ou não sério, eu acho que tem uma outra questão também, assim, o barco está estocado. Então, assim, imagina do lado do estaleiro, o cara tem 10 barcos estocados. E ele fala, às vezes, para o consumidor, fala, olha, consumidor, o que eu recomendo para você é o motor 300, por conta disso vai ficar tanto. Aí o cara vai economizar 10%, sei lá, 15%, no motor X, que ele acha que navega, por mais que não seja recomendado. E o estaleiro está com o barco estocado. Vocês acham que o estaleiro vai deixar de vender para o cliente, para ficar com o barco estocado, sendo que o cliente exigiu aquela motorização? Só que lá na frente, daqui um tempo, quando o cliente estiver navegando, ele nunca vai admitir que ele quis aquela motorização. Então tem os dois lados da moeda, que é muito difícil de equilibrar isso. Então acontece muitos casos de motor inadequado, mas também acontece de clientes que não aderiram à sugestão do fabricante. Então, é muito complicado, né? Isso é verdade. E também tem a outra questão que algumas revendas fazem a montagem na própria revenda, né? E às vezes não seguem a orientação do estaleiro, né? Compra o casco do estaleiro, mantém em estoque e para poder desovar esse casco, acaba colocando um motor que não é adequado para poder vender no menor preço. Não é que não é adequado. Eu esqueci desse argumento porque a gente vende todos os barcos montados de fábrica. Então, todos os barcos zero são montados 100% na fábrica. Já vem com a motorização de fábrica. Mas, lógico que é um caso muito pertinente. Isso não acontece. Acho que nós somos talvez o único do Brasil que faz isso. Ou um dos poucos. Porque a maioria compra o casco e instala o motor na hora que vende, até porque o valor financeiro do motor representa um valor grande do casco, né? E hoje eu vejo assim que grandes revendas têm o potencial de fazer isso certo e fazem isso certo, né? O problema tá mais, eu acho que naquela insistência também do consumidor de comprar algo mais barato, né? Bom, enfim, eu queria entrar agora na questão de motor de popa ou motor de centro, né? Quais os benefícios de cada um e o que é bom e o que é ruim, né? Para cada lado aí. Então, me dá a tua opinião aí. Então, a gente tem bastante casos aí. A pergunta que o Luiz agora há pouco falou, né? O que a gente acha num motor de popa de 28 a 30 pés? O que eu costumo dizer? Depende muito da utilização. É difícil falar o que é melhor. Não tem o que é melhor. Melhor é popa, melhor é centro. Não tem o que é melhor. Depende do seu uso. O que é melhor para você talvez seja um popa. O que é melhor para você talvez seja um centro. Então, a gente tem alguns cenários. Por exemplo, hoje nós vendemos tanto na Bahia quanto Santa Catarina e Distrito Federal. Na Bahia, a gente tem uma procura enorme de motor de popa. Inclusive, Luiz, a gente entregou a embarcação há uns meses atrás, uma 29 pés cabinada com motor de popa Yamaha 300.
O barco super legal de navegar. E por que que o cliente quis esse motor de popa? Por conta das pedras que surgem no caminho. Lá em Salvador tem muita pedra, maré, então a variabilidade de maré. A gente tem outros casos de clientes também que fazem isso em lugar de mar. Aqui em Brasília, o motor de popa é pouquíssimo provável. A galera prefere muito mais o motor de centro, mas é questão de uso. Aqui você sai da rampa da marina, você já tem 3 metros, 4 metros de profundidade e no meio do lago tem 15, tem 20, tem 30, tem 70 metros. Então, assim, motor de popa aqui em Brasília não se faz tão necessário. Agora, em Salvador ou em Santa Catarina, enfim, se faz mais necessário. Então, depende do uso. Agora, tem a questão também da manutenção. Então, o motor de popa, ele é muito mais fácil de você fazer qualquer eventual manutenção. É um motor que está ali já à disposição, é muito fácil. O motor de centro, o barco novo que a gente revende, tem 3 anos de garantia de motor. E se eventualmente precisar fazer alguma coisa, é um pouco mais difícil de retirar o motor. Entendeu? Sim. Outras questões também que incidem nisso, né? A gente tem visto aí grandes estaleiros fazendo lançamento de barcos maiores com motor de popa, né? O que acontece? Lá fora é uma tendência mundial de colocar motorização de popa nos barcos. Então a gente vai para o Miami Boat Show, né? Vai para os eventos lá fora, a gente vê assim, embarcações de 30 pés com 3, 4 barcos, 3, 4 motores de popa, né? Nela. Embarcações de 36, embarcações de 40 pés com motor de popa. A gente tem alguns fabricantes no Brasil também que já fazem isso, né? Nós também já fizemos barcos maiores aí com motor de popa. Se eu não me engano, saiu uma 29, né? Depois o Ariel pode falar isso para a gente um pouco melhor. Eu até agora não vendi barco desse tamanho com motor de popa ainda, então o Ariel vai poder falar melhor. Mas uma questão que é certa é que o motor de popa, a manutenção dele é mais barata, né? Não necessariamente o motor é mais barato que o motor de centro, tá, gente? Às vezes existe uma falsa percepção de que o motor de popa é mais barato. Só que para você colocar um motor de popa num barco grande, agora eu estou falando de barco grande, de 30 pés para cima, você vai usar pelo menos um motor de 225 a 300 HPs, motor eletrônico, um DTS, porque senão também não vai conseguir fazer uma boa movimentação no barco, né? Uma boa navegação. E um motor uma consideração assim, um motor de 225 HPs, DTS, e um motor de 250 HPs, que é mais ou menos a mesma potência, eles têm mais ou menos o mesmo valor também de produto. Então, quando você for montar um barco com motor de popa, um barco maior, não pense que ele vai ser mais barato. A diferença é que a manutenção depois dele é mais barato, isso a gente não tem dúvida. O motor de popa é mais barato do que o motor de centro. Porém, aqui no Brasil ainda, a gente tem notado que, embora seja uma tendência lá fora, aqui no Brasil a tendência ainda é motor de centro. Então, a gente tem muita gente, claro, já uns consumidores mais ávidos por inovação estão nos pedindo motor de popa para barco maior. Porém, a maior parte dos clientes, o uso do brasileiro é diferente do uso lá dos Estados Unidos, por exemplo. O uso aqui no Brasil, 95% dos casos, o pessoal faz churrasco na popa, as mulheres usam a proa para tomar sol e a criançada fica correndo pelo barco, né? Então, como o uso aqui é muito tropical, o pessoal gosta de usar a popa, a plataforma de popa, para fazer churrasco. E quando o motor é de popa, ele acaba tomando esse espaço, que é o espaço de fazer o churrasco. Vamos lá, então, continuando, Cleide, vamos falar aqui do próximo passo: gasolina ou diesel? A gente já falou um pouco antes, né, do motor diesel, da questão do valor dele, de preço de venda, né? E cada motor na mesma potência você vai ter pelo menos aí, depende do tamanho do motor, de 70 a 100, 120 mil reais por motor de diferença de preço, né? Então hoje, se você olhar o diesel, o preço do diesel, o Verana, que é o que é indicado, quem tem barco a motor diesel, não adianta botar o diesel comum, tá, gente? Porque você vai usar o diesel comum para sair mais barato e daqui a um ano você vai ter 1 quilo de lodo no fundo do seu tanque e vai gastar para limpar isso, né?
Então, vai lá, você vai usar um diesel Verana, alguma coisa que é um diesel melhor, que é o adequado para o motor a diesel, né? E você vai ver que ele tem o mesmo preço da gasolina, um pouco mais caro, inclusive, que a gasolina, né? O motor diesel, ele é mais econômico na navegação. Então, quando você tem horas litro, né? Você tem aí um motor mais econômico quando ele é diesel, né? Porém, o valor do diesel é o mesmo preço e você vai investir muito mais para ter o motor a diesel, né? Com relação ao motor gasolina, acho que também falando culturalmente, né? Antigamente se falava muito mal dos motores gasolina. Hoje em dia, a tecnologia utilizada, os motores já são todos marinizados. Então, a tecnologia utilizada, ela é tão boa quanto o diesel, né? Então, os cuidados só que tem que ter na hora da montagem. Você vai ter, se você tiver um barco com motor diesel, você não vai ter que ter tantos cuidados na montagem quanto o motor gasolina. Você vai ter que ter mais exaustão, o condutor do barco, né? Vai ter que ter um pouco mais de cuidado. Antes de ligar o motor, vai ter que ligar o blower, que é o exaustor, né? Então, um pouco mais de cuidado com relação a isso. Mas, em compensação, você tem motores ótimos. Esses motores novos são super econômicos também. A gente tem aqui uma 26 pés com motor de 250 HPs, navegando aqui em mar. Aqui a gente navega em mar, né? Esse final de semana, nós fizemos uma média com 28, andando em média de 28 milhas por hora, a gente fez 22 litros hora. Então, você tem um motor super econômico. Se você partir por um 300 e andar também, depois do motor amaciado, e andar numa velocidade cruzeiro, você também vai ter um motor econômico. Então, não há necessidade de ir para o diesel para questão de economia, né? Pode ser por outros motivos. Pode ser, claro, que você vai comprar um barco 100 mil a mais hoje, daqui a um ano ele vai ter esse mesmo valor, né? Dadas as devidas proporção de depreciação, né? Mas fora isso, são tão bons quanto. Agora, não é comum mais montar barcos abaixo de 30 pés com motores diesel, né? Você tem barcos excelentes abaixo de 30 pés, até 35 pés é muito difícil você ter barcos com motor diesel, tá? O mais comum é montar com motor gasolina mesmo, né? E é para quem também está iniciando na náutica, dificilmente já inicia com motor diesel. Normalmente o diesel acaba indo para os motores acima de 30, para os barcos acima de 35 pés, que o cara vai ter um tipo de navegação diferente, quer ter uma autonomia maior, porque vai fazer navegação mais longa, né? Mas nesse sentido, assim. Tem uma questão de muflas também, né? Importante falar. A mufla, gente, olha só, é muito importante falar nisso, tá? Às vezes a pessoa chega pra gente e diz assim, mas eu tô comprando um seminovo, tal, tá revisado, tal. Gente, motor diesel, ele não usa mufla, né? Ele tem... Só um pouquinho. O motor gasolina, ele usa mufla para o sistema de arrefecimento. O motor diesel, ele não tem isso, ele só tem as turbinas dele, né? Então, quando você... A mufla, ela resseca com a utilização. E agora nós estamos falando somente em mar, tá? Navegação água doce, não existe problema de arrefecimento, de estragar as muflas por questão da água que entra no sistema de arrefecimento. Somente motores usados na água de sal. Então, você tem assim... Por regra, não existe uma regra única, né? Mas por regra, uma mufla não dura mais de 5 anos. Então, motor seu sendo revisado, estando bonitinho, tudo direitinho, como manda o figurino, 5 anos você deve trocar as muflas. A mufla você vai gastar em torno, depende do motor, né? Vamos pegar aí um motor de 300, 350 HPs, mais ou menos, você vai gastar em torno de 10, 12 mil reais para trocar uma mufla. Só que se você não trocar essa peça, pode acontecer de estourar as juntas de cabeçote e você perder todo o bloco do motor, porque você não consegue mais trocar somente o cabeçote. Então, o prejuízo vai ser de 40 mil reais, mais ou menos, aí falando numa brincadeira, né? Então, se você ainda não sabe o que é essa palavra, ou se essa palavra te arrepia, sempre pensa, tá? Motor gasolina, água doce, não tem problema de muflas. Motor diesel só tem as turbinas, e as turbinas não tem manutenção preventiva, né? Junto com a revisão mesmo do motor. Se você tem motor com água doce,
Não se preocupe se tem água salgada, trabalha na água de sal. Você tem que pensar que em 3 anos você tem que dar uma verificada nas suas múfulas. Você não vai trocá-las, né? Mas você vai verificar, vai pedir para ver como é que ela está. Quanto menos horas de uso por ano, mais é preocupante. Quanto mais horas de uso, mais a água gira, menos é preocupante. Né? Então, mas com 5 anos é a data limite, tem que trocar. Com 3 anos você verifica, se tiver tudo bem, não tiver ferrugem na água de radiador, essas coisas, está tudo perfeito no barco. Então você não tem que pensar em múfula. Agora, se com 5 anos, mesmo estando tudo perfeito, tem que trocar, gente. Isso é um cuidado aí para quem tem barco com motor de centro, né? Somente no barco com motor de centro, gasolina que usa na água de sal. E uma questão sempre que eu falo, o pessoal, eu até prefiro, assim, muitas vezes o pessoal fala, vamos, cota o diesel para mim, e aí quando vê o preço, né? Porque, querendo ou não, a maioria das embarcações que a gente vendeu a diesel, pelo menos que eu vendi, foram embarcações grandes com 2 motores. Então, a gente está falando aí em praticamente 200 mil a mais nos motores a diesel. E é uma embarcação a mais. Querendo ou não, o cara está adquirindo uma 25 pés praticamente, levando o motor a diesel. Então, a consideração que eu sempre falo para os clientes é assim, será que você vai usar o bastante para valer a pena financeiramente? Então, tudo depende e entra naquela questão também da consultoria. Em alguns casos, a gente consegue explicar para o cliente o motivo, se a gente acha que vale a pena ou não, e ele adere ou não. Então, assim, na prática, eu acho que dos motores a diesel, ultimamente eu tenho vendido, acho que eu vendi um ou 2 motores a diesel. Então, é muito pouco perto do universo de lança que a gente vendeu, porque financeiramente para o diesel valer a pena, em questão de consumo e tudo que você falou aí, tem que se navegar bastante. E hoje o tempo médio de troca de uma embarcação é em torno de 32 meses, mais ou menos. Então, assim, é difícil em 32 meses a pessoa fazer valer a pena. Agora, tem os casos específicos, por exemplo. A gente tem hoje um barco no nosso estoque com 2 motores a diesel, o único dono 2006. Então, ele comprou a diesel em 2006 e navegou agora, todos esses anos, com motor a diesel. Então, tudo depende. Não tem também o que é melhor e pior, tem o que é melhor e pior para você. É isso mesmo, como qualquer parte do barco, né, gente? Como a questão da cabine, como a questão do tamanho do barco, né? Não é o melhor barco. O melhor barco pode ser um pequeno, como pode ser um grande. Depende do seu uso. É sempre para o seu uso que a gente verifica qual é o melhor barco, né? Então, logo na sequência, a gente vai falar sobre os acessórios. E aí, tem uma questão legal de falar dos acessórios, pegando o gancho do diesel ou gasolina, é que todos os barcos que a gente vende com gerador, todos os nossos geradores são a diesel. A gente não vende gerador a gasolina para as embarcações. Então, o gerador a diesel, ele é um item praticamente obrigatório, porque o gerador você usa muito mais do que o motor. Geralmente você navega um tempo e para, mas o gerador você fica com ele, você liga o gerador para tocar uma churrasqueira, para tocar um ar-condicionado, de repente para pernoitar. Então, obrigatoriamente, não digo obrigatoriamente porque é muito forte, mas 99,9% dos casos, em 100% dos casos, a gente colocou o gerador a diesel. Mas, eventualmente, se o cliente quiser um gerador a gasolina, a gente também pode aderir a essa opção, apesar de ser contra por conta do uso. Então, a manutenção também, né? A manutenção também do gerador a gasolina não é muito fácil, né, de fazer, né? Então, e aí a gente vai falar um pouco dos acessórios, que é outro item. Então, assim, às vezes, e a gente tem essa é uma questão muito complicada também, porque os acessórios, principalmente a gente que vende NX nova... Peraí, tem uma pergunta aí, Cleide. Então, motores iguais poderão ter diferença de valores de um que ficou na água doce e do outro que ficou na água salgada? Sim. Tem muito. Sim, dependendo do ano do uso. Tanto que eventualmente aqui em Brasília a gente pega muito barco daqui e manda para a praia, por exemplo, né, para lugar de mar, porque o pessoal valoriza mais o motor de água doce, né? Ou quando vem algum barco, eu trago alguns barcos que eu peguei na troca em Salvador e trago, e aí o pessoal quer um desconto no preço, ele não vale o mesmo preço do que o motor a gasolina que está aqui, que foi sempre daqui. Então, tem essa questão financeira de diferença, sim. Tem sim. Mas mudando de assunto aí para os acessórios, então, outro ponto que é muito importante são os acessórios que você vai escolher na embarcação. Na NX, tem muito, mas muito, não é pouco, são muitos acessórios que são de série,
nas NX novas e que são opcionais em outros estaleiros, como exaustor, bomba de porão, tem alguns itens que em outros estaleiros e assim. Então entra naquela outra questão. O a partir de, aí um estaleiro coloca um motor e um a partir de com menos opcionais, né? Menos itens de série, não são opcionais. Enquanto na NX já tem alguns acessórios que já são itens de série. Então, é muito importante analisar todos os acessórios, não só os que você realmente vai utilizar. Então, na hora de você montar uma embarcação, de precificar, é uma coisa que a gente tem. Por isso que essa consultoria e essa investigação que a gente faz é muito importante. A gente precisa realmente saber detalhadamente qual é o tipo de uso que você pretende, para recomendar todos os acessórios que a gente acha que você vai usar. O que eu tenho recomendado muito, que o pessoal tem adorado, por exemplo, é o suporte para ombrelone e ombrelone. É um item que não é tão oneroso e que faz muita diferença na hora de navegar. Porque na hora que a pessoa está lá na plataforma de polpa, ela coloca um ombrelone atrás e fica com uma área de sombra muito grande fazendo churrasco. Então são alguns acessórios que às vezes faz toda a diferença na hora que você está navegando. Certo. Tem um consumidor perguntando qual o consumo médio de uma 29 com motor de 300. Olha, Luiz, essa eu vou saber te falar, mas porque eu navego com bastante frequência, mas bastante. O motor 300, ele consome hoje velocidade cruzeiro, que a gente está falando aí entre 3.600 a 4.100 RPM, dependendo do peso, vento, etc. Não são as milhas que determinam o cruzeiro, são as rotações, né? Barco planado e tudo mais. Então, nessa faixa que eu te falei, ele vai consumir em torno de 40, 45, dependendo aí do vento de proa, né, a favor, uns 38, 37. Eu sempre falo entre 40 e 45 que não tem erro. Então, é o consumo de um 300, que é um consumo muito bom para embarcação, porque é um motor 6,2 litros, V8, então ele tem um custo-benefício muito bom. Muito melhor, por exemplo, que um 380, que é um bloco de ferro, e que consome em torno aí de praticamente o dobro, entendeu? Depende também do peso da manete, né? No carro a gente diz depende do peso do pé. Depende do peso da manete aí na brincadeira, né? Agora, voltando a falar de acessórios, né? A gente falou do gerador, que a questão do ser gasolina ou ser a diesel, né? Muito mais usual o gerador a diesel sempre, né? A manutenção dele é melhor, dá menos manutenção. O gerador vai depender do tamanho do gerador, depende do tamanho do barco, do que vai ser ligado nele. Às vezes um barco pequeno, um ar-condicionado só, geladeira, fogão, os itens básicos, um gerador de 4 kVA já é suficiente. Agora, se for um barco maior, quer pôr mais ar-condicionado, né? Um ar-condicionado maior, você vai precisar de um gerador maior também. Né? E aí tem outras coisas que assim, a gente sempre diz que o acessório depende do uso que você vai ter para o barco, né? Então quando alguém perguntou o preço de um barco, mas me vê completa. Não é questão do completa para que uso, né? De novo a gente vai perguntar, né? Porque se você vai pernoitar vários dias, você vai ter uma cabine lá com mais itens, né? Você vai botar mais ar-condicionado, Aí, Leandro, vou pensar no teu caso. Desculpa, pessoal, porque o Leandro está falando aqui, um cliente que a gente acabou de conversar aqui. Vamos lá, quem sabe, né? Então, você vai ter mais itens nele, vai precisar também de mais acessórios. Por exemplo, se você botar um fogão, um micro-ondas, uma geladeira, a gente tem que pensar o seguinte: o micro-ondas quanto é que custa? Mas o micro-ondas custa tudo isso? Não, o micro-ondas custa pouquinho. Mas acontece que para fazer o micro-ondas funcionar, você vai precisar de um inversor de potência, né? Aí você vai precisar, e que não é pequeno, é no mínimo com 1.800 watts para fazer funcionar um micro-ondas pequeno. Então você tem, o micro-ondas é o mínimo, né? Mas a instalação para fazer ele funcionar é que é gigante. Então, por isso que você tem que pensar muito em que você vai usar o barco. Porque não é só comprar aqueles acessórios, aqueles eletrodomésticos. É como fazer esses eletrodomésticos funcionar num ambiente hostil e flutuando. Né? Você não vai estar ligado lá na tomada de cais o tempo todo. Então, você tem que pensar que se você põe um eletrodoméstico 110 ou 220 volts, a sua bateria é 12 volts, peraí, eu vou ter que ter uma conversão aí. Esse conversor precisa ter potência para segurar esses eletrodomésticos. Vou colocar equipamentos 12 volts.
Vou ligar lá um som, vou ligar tomadinha, guincho elétrico, uma geladeira, de repente, aí 12 volts e tal. Vou consumir bateria. Então, eu preciso ter bateria adicional. Então, quando a gente fala de acessório, gente, é importante sempre ter na cabeça que não é somente aquele acessório, mas tudo o que contempla para que aquilo funcione bem depois. Né? Então, muitos acessórios... Os acessórios sempre dependem do que você vai usar. Mas realmente instale aquilo que é necessário para o seu uso, porque senão acaba ficando um barco pesado, um barco caro, e você vai acabar se desagradando do preço e não vai entrar na náutica. E dando manutenção também, né? Dando manutenção também. Porque, assim, e fora a manutenção, cada item que você põe é um item a mais para dar manutenção depois, né? Então, às vezes é um item que você não está usando, ou está puxando cargo, está roubando cargo. Então, a parte da consultoria mesmo é realmente muito importante, porque você colocar um item, às vezes você investe, e acontece com muita frequência, investir, sei lá, num kit de flap, por exemplo, R$ 6.000, que é o que custa um kit de flap. E às vezes você não tem necessidade alguma de um kit de flap, onde você poderia investir num kit de som maior, por exemplo, ou economizar esse dinheiro. Então, é muito importante realmente fazer essa consultoria para colocar itens que realmente você use. Porque é ruim você chegar lá e faltar alguma coisa, ou ter alguma coisa a mais que você pagou e não usou, entendeu? Então faz muita diferença nessa questão de acessório. Ô Cleide, só avisar a turma que assim, a live ela dura 1 hora. Se eventualmente acabar o tempo e ela encerrar, a gente vai abrir de novo, porque ainda tem alguns assuntos. Eu acho que em 10 minutos a gente termina, mas eu acho que falta menos para acabar a live. Vamos tentar correr, de repente a gente termina nessa. Então, tá aqui, hard top esquenta. O que você me fala, Cleide? É que tem gente que pergunta, né? E aí, eu vou botar um hard stop. Não quero céu aberto, né? Esquenta ou não esquenta? Depende da embarcação, né? A nossa tem um passadiço interno, então você abre uma portinhola e você abre 2 janelas laterais. Então é impossível ficar calor lá dentro, porque você tem uma circulação de ar. E agora, quando você solar também, né? Um teto solar elétrico. Então o teto abre e abre bem. Então, quando você for comprar uma embarcação com hard top, sempre tenha em mente em verificar como é que é a circulação de ar dentro dela, porque às vezes você entra numa que é quente e depois você diz, eu não quero a hard top porque é quente, mas provavelmente aquela não estava preparada para um uso aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil o uso é tropical, então tem que ser mais aberto possível, né? Por mais que seja hoje uma tendência de barcos acima de 34, 35 pés já ter hard top, né? Então a gente tem que tomar cuidado também, porque o Brasil é muito calor, né? Em alguns lugares, então tem que ter essa circulação. Esse era um item só para deixar como uma atenção aí para quem for ver barcos hard top. Né? E carreta. Que tipo de carreta? Qual que é o tipo de carreta? Esse é um ponto muito importante, viu? Porque geralmente as pessoas não se atentam e a gente precisa realmente ter essa consciência, porque depende muito mais da marina do que da gente ou da embarcação. Então, depende de onde você vai colocar o barco. Já aconteceu casos aqui em Brasília, por exemplo, que a gente trouxe embarcação pesada, com carreta de cambão, e que numa marina o pessoal achou perfeito, porque é uma carreta mais consistente, mais robusta, para aguentar o peso. Em outra marina com menor estrutura, o pessoal achou ruim porque é mais difícil de manobrar. Então, tem sempre a questão de um de outro. Uma carreta, por exemplo, de aço inox ou galvanizada, também modifica o preço. Por exemplo, se eu for colocar uma carreta que a gente usa aqui em Brasília para Santa Catarina, eu vou depredar a carreta muito rápido, porque ela é água salgada. Então, ela vai oxidar, se não for inox, se for as galvanizadas que a gente usa aqui. Então, a questão da carreta, ela depende muito da onde vai navegar, e também depende da estrutura da marina. Por exemplo, na marina que a gente atua em Itajaí, os barcos a gente manda sem carreta. Por quê? Porque ela fica numa vaga de gaveta e vem um travel lift, empilhadeira. Então, assim, é uma estrutura de primeiro mundo que a gente tem nessa ocasião aí da marina em Itajaí. Então, depende muito do local. Então, é difícil falar qual é o melhor tipo de carreta. Não tem o melhor tipo, é a mesma questão. Qual é o melhor tipo de carreta para o seu uso, né? Para a sua marina. É isso mesmo. E normalmente as marinas também, às vezes, mesmo as que usam contrator, que tiram e botam na água, elas têm que adaptar
a carreta a sua marina, o seu tipo de trator, né? Então, normalmente vai aquela semi-rodoviária lá, de madeirinha e tal, e chega lá, tem que fazer uma adaptação, o consumidor tem que ficar ciente disso, porque vai adaptar conforme o sistema de manobra que eles têm lá, né? Então, isso é uma questão. No Rio de Janeiro, por exemplo, cada marina tem um sistema de uso diferente, né? É isso. Bom, sobre o Bom, movimento do condutor, eu acho que a galera aí já deve ter bastante gente que tem a RAIS, mas a documentação para navegar é muito simples assim de tirar. Você vai fazer uma aula, pelo menos eu acho que depende muito de região para região, mas aqui em Brasília você faz um processo, é, uma aula, né, teórica e uma aula prática. E logo na sequência você faz as escolas náuticas. Nós não somos escolas náuticas, a gente indica algumas pessoas, temos muitos parceiros que fazem. Mas você faz uma aula teórica, uma aula prática. Essa escola tem um sistema de simulado, você faz vários simulados. E logo na sequência você faz a prova direto na capitania fluvial ou na agência marítima, depende do lugar, da delegacia fluvial. Enfim, tem diversos nomes e diversos... Depende do local, né? Mas aqui em Brasília é uma capitania fluvial. E aí você faz a prova, e aí, se aprovado, você recebe a RAIS em até 15 dias. Isso, na prática, não é dizer que você sabe pilotar. Então, você tirar o RAIS, você está habilitado, está diferente de você habilitado saber a pilotar. aprender a navegar. Porque o que acontece? Falta 1 minuto e 58, Cleide. Acabou de apitar aqui para Tá. mim. Então, a gente vai... Você acha que a gente corre com essa matéria e termina dentro desses minutos, ou você acha que a gente abre de novo? Eu acho que a gente pode terminar e deixar essa questão aberta para quem tiver dúvida, a gente responder depois. Pode perguntar no direct lá no Instagram, a gente ajuda, né? Mas por que a gente mudou para esse assunto de acessório para a RAIS, né? A gente quer finalizar logo a live, pelo tempo que a gente tem, mas é que muita gente nos perguntou o que precisa de básico para um condutor de embarcação. Básico a RAIS amador, para água de interior. Né? Então é o suficiente. Você não precisa de mestre amador, você não precisa de capitão amador. Para Uma embarcação. água de mar aberto também, mas ele tem um limite de utilização. Então, pode usar até Depende de 18 cada milhas região. náuticas. Então, ele não pode sair das Depende de 18 cada milhas náuticas região. da costa, entendeu? Então, o É Arraiz isso Amador mesmo. ele serve para Santa Catarina, serve para Salvador, desde que esteja a 18 milhas da costa. Aqui em Santa Catarina, assim, o Arraiz Amador, você pode navegar a meia milha náutica pelo mar, tá? Isso significa que você tem que andar em torno de 1 quilômetro da costa sempre. Mais ou menos, né? Vamos falar por aí. Para você andar a 20 milhas da costa, você já tem que ter o mestre. Então, isso depende de cada região, por causa do vento, das ondas, da região em si. Então, cada capitania tem a sua regra. Então tem várias categorias de arraiz, para finalizar, né? Então, são várias categorias, mas o arraiz amador, ele é o que acho que a grande maioria das pessoas tem, e ele serve super bem, até porque mesmo que você tenha, lógico que precisa estudar para ter os outros, né, as outras categorias de arraiz, mas é sempre aconselhável, mesmo que você vá exceder essas 18 milhas náuticas, ir com alguém mais habilitado, ou pelo menos se for a primeira vez, mesmo que você tenha feito a prova e tenha passado, ir com alguém mais experiente, porque apesar de todos os itens de navegação, por exemplo, tem GPS que tem todos os sistemas ali para você saber se tem pedra, se é raso, se não é, enfim. Mas é importante ir com alguém experiente, né? É muito importante. Isso é uma coisa que eu indico aqui sempre. Deixa eu organizar aqui. Isso é uma coisa que eu indico aqui sempre também para as pessoas que compram e que conversam comigo aqui, né? A gente tem uma área grande de navegação e vários lugares legais para ir, para conhecer, né? E a questão do início, de quando você compra um barco, até você ficar tranquilo na navegação daquele produto, é bom ter um marinheiro junto. Você vai pagar 2, 3 diárias para um marinheiro, mas você vai ter um cara que vai te ensinar a usar o barco, vai te ensinar onde ir, né, na sua região. Então, o marinheiro é da sua região, ele vai te dizer aonde você pode ir, que cuidados você tem que ter com a embarcação. Então, o arraiz, quando você faz a aula, uma escolinha náutica para tirar o arraiz, é só uma aula obrigatória que ele vai te ensinar o que é uma proa, uma popa, né, um boreste, um bombordo, e vai te dar 1 horinha de prática. Ó, E outra diferença aqui dá para grande que tem, frente, Cleide, aqui dá para ré. outra diferença grande que tem na aula e na prática, assim, não na aula prática, na aula que você faz e na prática depois,
é que o barco que você faz a aula, ele é muito, pelo menos em 99% dos casos, ele é um barco menor, é um barco mais leve, é um barco de geralmente 16 pés, é um barco que, no nosso caso, por exemplo, o menor barco novo que a gente vende são 25 pés. Então, é muito diferente o barco que você faz a aula para o barco que você vai pilotar depois. E a RAIS é a mesma. A RAIS você está habilitado a pilotar um barco de 16 ou de 100 pés. Não tem categoria de embarcação por conta do Arraiz. Tem categoria de espaço que você pode navegar, mas de tamanho de embarcação não. Então é muito importante, além de tudo isso que a gente está falando, você ter essa expertise de aprender na embarcação que você vai pilotar também. Isso aqui também é feito a aula numa embarcação de 19 pés, 17 pés, alguma coisa assim. Só porque a Marinha, ela pede, quando a capitania, né, quando você vai fazer a documentação, ela pede que você tenha um laudo de uma escola que você tem conhecimento numa embarcação. Então é para isso que serve essa aulinha. Então você é obrigado, vamos lá, para tirar o seu arraiz, você é obrigatório ter uma escola náutica. Não dá mais para ir direto na Marinha. Antigamente a gente fazia isso, ia direto na capitania, fazia a inscrição, fazia a prova e pronto. Hoje em dia não dá mais porque você tem que ter um laudo, igual a autoescola, você tem que ter um laudo dizendo que você teve tantas horas de aula prática, né? Isso não vai te ensinar a dirigir bem um carro, né? Você vai ter que usar na prática depois a sua embarcação também para poder saber usá-la bem, né? E é na sua embarcação, por isso bom de levar um marinheiro sempre junto, né? Agora a questão, de novo, né? Voltando lá, a diferença das categorias. As pessoas perguntam para mim também essa questão. Mas para um barco de 50 pés, para um barco de 36, eu tenho arraiz. O arraiz é suficiente? A categoria de carteira, ela está diretamente relacionada à área de navegação e não ao tamanho da embarcação. Foi o que o Ariel falou. Agora, o que muda? Moto aquática, né? Jet ski. Não é o arraiz amador. Você tem que ter uma carteira de motonauta. Então, são duas coisas. Veleiro. Tem que ter uma carteira de veleiro. Então, independente do tamanho, mas o tipo de embarcação, ela muda nesse sentido. Então, se você tem jet ski e tem barco, você tem que ter o arraiz amador e motonauta. Não somente o arraiz amador. Se você tem veleiro, tem que ter a carteira de veleiro. Se você quer uma embarcação para águas internacionais, aí você vai para o capitão, né? O mestre é águas internacionais também, só que ele é somente até 18 milhas, até 20 milhas da costa. Tá? Então, o capitão pode fazer uma viagem transoceânica, por exemplo, pode ir daqui para a Europa. O mestre não pode. Então, essa é a diferença na categoria de habilitação. É fácil de tirar? É muito fácil de tirar. É fácil renovar? Estou com a minha carteira vencida, o que eu faço? Só levar a sua documentação, a cópia da sua identidade, o seu arraiz, né? Se não tiver mais o arraiz, tem que levar um BO de perda ou de roubo desse documento. Aí você vai chegar lá com o documento antigo, uma cópia da sua habilitação. Por que habilitação? Porque se você não tiver habilitação, você tem que ter um documento com foto e um documento de um médico dizendo que você é capaz de pilotar. Quando você tem uma habilitação ativa, você já teve um médico que fez isso para você, então é só você levar a habilitação. Agora, se você não tem habilitação, quer tirar a RAIS, pode ser feito também, sem problema. Precisa de um documento com foto e precisa de ter um laudo médico dizendo que você é uma pessoa que tem condições de dirigir uma embarcação, né? Assim como um carro também. É a mesma coisa. Então, é muito simples, só tem esses passinhos aí, então, e essa diferença de categoria, mas para o nosso tipo de embarcação, gente, a RAIS amador toca tudo o que precisa tocar, todas as embarcações e nas regiões que a gente costuma navegar também. Tá? Não sei se a gente tem dúvida ainda com relação à documentação. Documentação do barco, talvez? Documentação do barco é simples, né? Só tem que estar inscrito na Marinha.
Você comprou um barco zero, ele nunca foi inscrito na Marinha, você vai ter que fazer na Capitania dos Portos, né, no escritório marítimo da sua região, você vai ter que fazer uma inscrição, vai levar lá o termo de responsabilidade técnica de construção, os documentos que vêm da fábrica, mais a nota fiscal, e vai gerar uma inscrição para sua embarcação. Mas isso aí, gente, os despachantes fazem, ajudam vocês, é muito simples esse processo todo. Não, show de bola. Bom, Cleide, eu acho que dos assuntos que a gente tinha para hoje, a gente cessou, né? Acho que ficou bem legal a live aí. Eu vou mostrar o escritório, porque eu fiquei de mostrar da última vez e aí acabou o tempo, eu não mostrei. Então, hoje, como a gente abriu, tá com o tempo. Deixa eu só tirar aqui do nosso esquema aqui de câmera. Bom, posso mostrar, Cleide? Quer falar alguma coisa? Pode mostrar sim. De minha parte, eu já terminei o que eu tinha que falar. Tá bom. Então, eu tô virando aqui a câmera. Vou chegar aqui da entrada. Não liga pra bagunça, não estava preparado para mostrar, não. Mas aqui, temos aqui um ajudante, o Ítalo tá aí, amigo nosso. Então aqui tem, né, a entrada aqui do escritório, já entra, já vê alguma coisa relacionada a barco. Né, uma mesa aqui de reunião. Aqui é uma bebida para comemorar, né? Tá quase acabando, já tá... Mas tá boa, tá na hora. Cafezinho. Aqui tem a TV, eu gosto muito de repassar os contratos. Então, quando eu estou ali fazendo o contrato, tá repassando aqui na TV ao mesmo tempo. É bem legal, porque daí o cliente não fica escondendo nada, né? O cara tá ali sentado comigo e tá vendo o que eu estou digitando e tudo mais. É bem tranquilo, é bem legal. Então, aqui é a minha cadeira, aqui, né? Aqui a gente tem uma vista excepcional, a gente está localizado aqui no setor comercial norte. Nesse exato momento, como tem o reflexo da luz, mas tem até uma vista para o lago, não sei se vai dar para ver. Tem uma ambulância, um hospital aqui na frente. A gente está aqui no coração de Brasília. Né, no setor comercial norte, dentro de um shopping, é bem legal. E aqui é a sala das pessoas que trabalham aqui na empresa. Então aqui tem a sala do Alisson, tem mais pessoas que trabalham aqui com a gente. Aí tem uma baguncinha aqui, normal, um quadro de vendas, algumas coisas, algumas frases motivacionais, enfim. Essa é a nossa estrutura aqui do escritório em Brasília. A Marina fica no outro ponto ali. Enfim, então é isso aí, turma. Beleza? Pessoal, alguém tem alguma pergunta a mais que gostaria que a gente respondesse, já que aproveitar que a gente abriu esse segundo momento aí de pergunta? A gente deixa um tempinho, alguém quer fazer alguma pergunta aí, a gente está aqui para responder ainda. Não sei se foi esclarecedor ou não, né? A gente procurou elencar aqui as perguntas mais comuns, mas assim, gente, estamos sempre à disposição. Claro que a gente não é conhecedor de tudo, né? Mas o que a gente não conhece, a gente vai atrás de informação para poder responder em algum momento também. Ô, Cleide, eu confesso a você que eu aprendi hoje que eu não sabia que a carteira náutica de veleiro era outra. Você acredita? Então eu aprendi com você agora na live. A gente debatendo, eu não sabia. Eu sabia que era uma de jet, uma para lanche, mas não sabia que de veleiro era outra. Veleiro é outra, sim. Então, é sempre importante, né? Porque sempre tem mudança também. A legislação, assim como a legislação de Detran, né? Então, também a gente tem que... Arraiz ficou bem legal, porque assim, tem muito arraiz antigo, porque antigamente, quando você tirava o arraiz, era o arraiz completo para tudo. Então, hoje, se a pessoa vai renovar o arraiz e o arraiz é antigo, ele só tem o arraiz de embarcação, não tem mais o arraiz de jet. Ou seja, ele tem que fazer a aula de jet, o processo de jet, tudo que não renova mais. Então, é bem legal isso aí, esse esclarecimento que a gente deu aí. E o ideal já é fazer quando vai fazer a renovação, se tem jet ski, pretende ter motonauta, né? A carteira, o ideal é já fazer junto, porque acaba sendo bem mais barato, viu? As escolas aí náuticas, né? Elas já fazem um pacote para você ter as duas opções, então acaba sendo bem mais barato isso aí, fazer tudo de uma vez só. Se pretende fazer as duas, né? Agora, se pretende fazer, se realmente vai navegar só de barco ou só de jet, tem aquela que for mais adequada a você. Mas não se esqueçam, não sei como é que é em Brasília, tá? Mas Rio de Janeiro e Santa Catarina tem muita fiscalização, gente, tem que estar documentado, não adianta você estar pilotando e estar do lado do teu marinheiro habilitado, porque vai ter a multa sim, a multa é para embarcação, então você é obrigado a pagar essa multa e não é pouco, então tem que ter a documentação, né? Você vai dirigir, tem que estar habilitado, você vai pilotar um barco, você também tem que estar habilitado. Né? Não, aqui também a fiscalização é toda vez. Você sai, pode ser qualquer dia, qualquer hora, você saiu, o pessoal vai te parar. Porque é 100% também. Não dá pra vacilar, não.
Certinho. Bom, gente, eu vi que ninguém mais fez nenhuma pergunta. De minha parte, está tudo ok. Adorei estar com vocês essa noite de novo. Vamos ver se a gente levanta outros assuntos para a gente fazer outras lives também, né? A gente vai ficando cada vez melhor, né? Primeiro a gente fica meio congelado e tal, depois a gente já consegue se soltar mais. Mas a gente está aqui à disposição também. Se tiver pergunta que não quiser fazer aqui no grupo, quiser fazer no direct, a gente está à disposição para responder o que vocês quiserem. Tiver o nosso... Não, e ajuda também dando pauta. Vocês que participaram, ou que vem depois, tem muito cliente e amigo também, que depois da live, porque fica no IGTV do Instagram, e tem gente que assiste depois. E aí fala, pô, legal, gostei, não sei o quê. E pra gente é uma dificuldade de montar pautas, né? De tentar fazer algo de conteúdo, pra gente realmente esclarecer, porque tem coisas que para nós é muito simples, que faz anos de mercado que a gente atua e que a gente vê no dia a dia, mas que para quem está adquirindo, ou para quem está pensando em adquirir, ou para quem já tem embarcação que não está no dia a dia como a gente, tem algumas dúvidas que para nós era muito fácil bater um papo sobre, e esclarecedor para quem está assistindo, e legal para a gente falar também. Então, se alguém tiver alguma sugestão, mesmo que não seja agora, óbvio, né? Vai assistir depois, manda no direct, manda no WhatsApp, a gente tem todos os meios, nosso acesso aí é livre, aqui não tem, né? Não tem segredo não, a gente está totalmente à disposição. Gente, estamos aqui, tá? Boa noite para vocês, uma boa semana, um bom feriado, amanhã é feriado, divirtam-se com moderação, usando máscara, por favor, né? E não fazendo aglomeração com as embarcações para a gente poder continuar navegando, tá bom? Abraço, gente. Boa noite. Boa noite. Até mais.